Boa noite, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos nessa nossa transmissão ao vivo neste sábado, 28 de setembro de 2024. Satisfação reencontrá-los por aqui no nosso estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho Vede Jesus. Eu sou Emerson Oliveira Cavalcante e os nossos estudos aqui visam fazer essa conexão, essa interligação entre o Antigo e o Novo Testamento sobre a ótica, a visão da doutrina espírita do Consolador Prometido, sobre os textos, especialmente aqui no nosso olhar para as cartas de Paulo no Novo Testamento, enfoque para a carta de Paulo aos Romanos, nessa nossa série Romanos verso a verso, alcançando hoje o episódio de número 80, número redondo, 80, alcançamos no nosso estudo de Romanos, no capítulo de número 3. Nós vamos ver aqui na nossa sequência de estudos, né? Tratando a respeito do tema, tá aqui, ó, Romanos 3, verso 17, né? Então, deixamos para vocês aqui, desde já, o nosso agradecimento pelo acompanhamento, pelas interações, pela oportunidade que temos de junto buscarmos melhor conhecer aqueles que nos acompanham nesse momento ao vivo ou nos acompanharão depois na gravação que fica, aqui a dica já para vocês, tanto página do Facebook quanto canal do YouTube, basta digitar lá NEP Vede Jesus. No caso do canal do YouTube, você aciona o sino de notificações e recebe os vídeos das atividades semanais do NEP. Estudos também da codificação espírita de Allan Kardec, especialmente no sábado pela manhã, no estudo da obra básica O Livro dos Espíritos. Há numa playlist muito bem organizada pelo nosso querido amigo Paulo Marzanati, vocês encontram outros estudos também, séries que já foram apresentadas pelo Vede Jesus, tratando sobre aparições de Jesus, sobre o Sermão do Monte, a série Romanos verso a verso e outros estudos do Evangelho com a doutrina espírita. Fica, portanto, o convite, acesso gratuito de todo esse conteúdo, sempre na busca de enriquecer esse nosso aprofundamento na mensagem da Boa Nova de Jesus para nós. Nosso olhar com enfoque, como eu disse para vocês, é na noite de hoje aqui em Romanos 3, verso 17. Mas antes eu vou chamar aqui, não estou sozinho, estou em muito boa companhia, os meus dois queridos comentaristas do Vede Jesus aqui com a gente, nesse nosso estudo que é ao vivo. Lembrando, né, nós fazemos uma sequência aí ao longo do mês, às segundas-feiras, às 20 horas, e que vamos apresentando cada um dos versos na explicação mais resumida, e aqui abrimos para uma hora depois para fazer a reflexão de um novo verso, com um apanhado geral, o entendimento da lição central do que estudamos neste mês de setembro. E para isso, convido primeiramente aqui, para chegar com a gente, nossa querida Juliette. Seja muito bem-vinda, Juliette, boa noite. Boa noite, meu amigo querido. Boa noite a todos que estão nos assistindo, a todos que nos assistirão depois. Sejam muito bem-vindos ao NEP Vede Jesus, aos estudos tão maravilhosos que fazem e que possamos transmitir um pouquinho da palavra de Deus, um pouquinho dos ensinamentos de Jesus aos corações que nos assistirem. Sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe os nossos estudos hoje. Muito grato pela presença mais uma vez, Juliette. Conosco também é o nosso querido amigo comentarista aqui do Vede Jesus, os nossos estudos ao vivo, André Fernandes. Bem-vindo, André. Opa, amigos. Obrigado pelo convite, Emerson. Obrigado pela companhia, pela presença também, Juliette, aos amigos espirituais também que fazem presente, aos amigos que vão nos assistir nesse momento ou que posteriormente vão nos assistir. Muito obrigado pela oportunidade e que tenham um ótimo estudo, né? Obrigado. É isso aí, André. É isso aí. Estaremos juntos na busca de melhor compreender aqui, ó. Estude hoje Romanos 3, verso 17, repetindo para vocês. Antes da gente entrar propriamente no estudo, né? Acho que pedindo aqui o amparo da espiritualidade amiga para conosco,
para que a nossa reflexão seja proveitosa para nós e para aqueles que possam ouvir, conectar com essa mensagem, procurando o aprofundamento, né? Eu quero fazer aqui primeiro uma reflexão, passando pelos versos desse mês de setembro, para a gente entender esse contexto. É sempre importante, quando a gente faz um estudo meditado de cada um desses versos, considerando que a carta aos Romanos é uma carta expositiva de ensino de Paulo, né? Conhecida a carta aos Romanos como o Evangelho de Paulo, a forma como ele apresenta o Evangelho, tanto para judeus quanto para gentios estrangeiros, né? Colocando-nos todos na mesma condição de necessitados da boa nova, da presença de Jesus conosco, para os processos que a doutrina espírita coloca de forma central, que é a nossa reforma íntima, a nossa transformação interior, né? Então, assim, eu vou fazer uma leitura aqui primeiro da sequência de versos, para a gente poder chegar depois no verso 17. Temos primeiro, a partir do verso 14, Paulo fazer a sua exposição, lembrando que é um ditado de Paulo, um escribatércio, participando aqui de forma direta, né, para possibilitar, então, que a gente possa ter esses versos para reflexão. A partir do verso 14, Paulo explana assim: cuja boca está cheia de maldição e de amargura, os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria. Esta sequência de versos vai, então, alcançar o verso 17 com este complemento: e não conheceram o caminho da paz. Esse é o nosso verso de estudo hoje, mas olhando para aquilo que foi explanado antes nos versos que eu acabei de ler. Juliette, André, eu estava pensando aqui antes de iniciar, exatamente meditando sobre essa sequência, né? De uma forma hipotética, que vamos imaginar, como dizem os nossos estudiosos da ufologia, se uma comunidade extraterrestre viesse à Terra e a encontrasse desabitada, então que a gente tivesse conseguido o terrível intento de acabar com a vida humana sobre a Terra, mas eles encontrassem aqui um fragmento da carta aos Romanos, e fosse exatamente essa sequência dos versos 14 a 17. Qual a impressão que eles teriam da humanidade sobre a Terra? Juliette e André, quero ouvir vocês. Sensacional. Eu fiquei imaginando eles chegando aqui, plenos, crentes que iam encontrar uma sociedade próspera, pessoas felizes, um planeta azul, belíssimo. Aí chega aqui, está tudo devastado, queimado, destruído, e ali esse pedacinho da carta aos Romanos. De preferência, a Emerson preso assim numa parede que sobrou, sabe? Que é para ficar bem visível. Assim, pois é, eu imaginaria que eles pensassem, poxa, coitados, alguém os avisou, mas eles não entenderam e continuaram vivendo exatamente como viviam, ou seja, desprezando toda a beleza desse planeta, toda a criação maravilhosa de Deus, digamos, que eles conhecessem Deus, ou o nome que eles dessem para Deus, nossos irmãos extraterrestres. E desprezaram, tinha tudo aqui, tinha água, verde à vontade, frutas, legumes, verduras, animais maravilhosos. E eles não conseguiram se amar, se respeitar, e se mataram pelos recursos, os recursos que bastava que dividissem. E a paz? Se a gente se focar só no 17, né? Não vamos deixar os comentários do Emerson para os anteriores. E não conheceram o caminho da paz. A nossa paz vem de dentro. A paz que a gente busca tanto lá fora, a paz de quem faz guerra, a paz com o nosso vizinho. Será que a gente consegue essa paz antes de ter paz conosco? Paz com os nossos desejos
paz com as nossas paixões, paz com aquelas vontades que a gente tem, que sabe que não são boas, que não vão nos trazer boas coisas, mas que a gente não consegue sequer conviver com elas. Né? Quantas vezes a gente necessita de algo, necessita internamente, mas sabe que aquilo não é nosso, não é para a gente. E aí vive a vida ali num processo de briga conosco mesmo, porque a gente acha que não, eu preciso. Deus não me dá. Será que a paz não seria o fato da gente só acreditar que Ele vai nos dar tudo que a gente precisa? Aliás, Ele já nos dá, né? Tudo que a gente precisa, a gente que não enxerga. Mas que as nossas ânsias, as nossas necessidades, os nossos grandes desejos de riquezas e beleza, enfim, sucesso e prosperidade, não são necessários no mesmo nível do interno nosso. Eu, cada vez que ligo a televisão, penso muito nisso, sabe, queridos? Porque as pessoas estão se matando por isso, né? Pelo material. E muitas vezes pela ideologia. Bom, se mataram por Deus, né? Mataram-se entre si por Deus. Vai, Andrezinho, e você acha o quê? Eu fico triste também com a Juliette, que a gente continua não conhecendo esse caminho da paz, né? Mesmo tanto tempo depois. Aqui ele faz uma referência a Isaías, no tempo de Isaías era a mesma coisa, no tempo de Paulo a mesma coisa, nos nossos tempos a gente continua não conhecendo esse caminho da paz. Aí eu fiquei, amigos, refletindo acerca da paz, né? Aí eu fico lembrando que a gente aprende com a doutrina espírita que, tal como o próprio Deus, que é eterno, também é eterno as leis divinas criadas por ele, né? E através dessas leis, que toda a criação segue uma ordem bem estabelecida, e não veio um caos total, né? Se não tivesse essa consciência tomando conta através de suas leis, né? A gente pode lembrar, por exemplo, das leis da física, que faz com que todo esse cosmo, né, toda essa vida material esteja perfeitamente organizada, os planetas, seja no macrocosmo, no microcosmo, né? E da mesma forma, há também as leis morais, que são aquelas que agem diretamente nas criaturas, em nós, né? Seja elas no corpo ou fora do corpo. Mas, diferentemente das leis da física que agem fora de nós, as leis morais estão agindo dentro de nós, né? Então a gente lembra muito da questão 621 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta aos espíritos onde está escrita a lei de Deus. E os espíritos respondem a Kardec, né, os benfeitores, na consciência. Inclusive, sabe, abrir um parênteses, eu gosto muito de uma frase do Viktor Frankl, né, que foi aquele que escreveu Em Busca de Sentido, que pai da logoterapia, que ele falava assim com relação à consciência, né, que a consciência é o umbigo da alma. Assim como o nosso umbigo no corpo físico demonstra que temos origem em outro organismo físico, também nossa consciência demonstra que temos origem em outra consciência. Né? Muito bonita essa ligação da nossa consciência com Deus, que é onde está escrito as leis divinas. Mas, enfim, voltando ao Livro dos Espíritos, a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Mas é também interessante lembrar algumas questões anteriores, especificamente a questão 614, em que Kardec pergunta em que devemos entender por lei natural. E os espíritos respondem que lei natural é a lei de Deus. Aí chega o ponto que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão, né? Os espíritos dizem que a lei de Deus é a única e verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Só com essa resposta, nós já poderíamos jogar fora todos os livros de autoajuda que falam sobre como alcançar a felicidade, né? Porque, como a gente viu aqui, a verdadeira felicidade, a felicidade do espírito, né, está na vivência das leis divinas, né? Então, nós poderíamos falar acerca dessa paz, né, que o versículo de Romanos, Paulo nos traz, né, em Romanos, essa paz. Se a gente pensar a paz apenas do ponto de vista da vida material,
nós sairmos na rua e perguntar para o pessoal assim, ô pessoa, o que é a paz para você, né? Nós podemos atribuir à paz um entendimento um tanto deturpado, né? Mas a gente aprende com o nosso mestre, nosso modelo e guia, né, Jesus. Na última ceia ele vai dizer, né? Deixo-vos a paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Tá em João 14, 27. Ou seja, existe uma paz segundo o mundo e existe uma paz segundo o Cristo, né? Então é bem interessante uma paz que é do mundo, que é superficial, que é muito baseado no ter, né? É uma paz temporária que tem um prazo de validade, e há uma paz totalmente diferente que é oferecida pelo Cristo, né? Essa é profunda, é eterna. Aí eu me relembrei, amigos, do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier e pelo Espírito Emmanuel, né? E na questão 105, há uma mensagem do benfeitor Emmanuel, que é intitulada Paz do Mundo e Paz do Cristo. Achei muito bonito, por causa que ele ia falar que a paz segundo o mundo, olha como é entendida de modo deturpado. Ele vai falar o seguinte: nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas. Então, aquele período entre guerras, né, que sempre vai ter uma guerra, isso é chamado de paz. A dos abastados inconscientes é a preguiça, improdutiva e incapaz. Então, quer dizer, para alguns paz é deitar numa rede, é fazer nada da vida, né? E prossegue. A dos que se revoltam no quadro de lutas necessárias é a manifestação do desespero doentio. A dos ociosos sistemáticos é a fuga ao trabalho. A dos arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos. A dos vaidosos é o aplauso da ignorância. A dos vingativos é a destruição dos adversários. A dos maus é a vitória da crueldade. A dos negociantes sagazes é a exploração inferior. A dos que agarram as sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos. E dos comilões é o repasto opulento do estômago, embora haja forma espiritual no coração. E ele prossegue falando: há muitos ímpios, caluniadores, criminosos, indiferentes, que desfrutam a paz do mundo. A ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida, a preguiça inteligente, sempre dirão que seguem muito bem. Não te esqueça, contudo, de que a paz do mundo pode ser muitas vezes o sono enfermiço da alma. Olha que interessante, né? Então a gente entende que essa paz segundo o mundo tem uma outra conotação, né? Enfim, e daí a gente depreende o seguinte: tal como a verdadeira felicidade que está alicerçada em bases firmes das leis divinas, a gente pode pensar que da mesma forma a paz real, né, a paz do espírito, a paz apresentada pelo Cristo, também precisa estar alicerçada nessas bases. Inclusive, nesse finalzinho da mensagem, Emmanuel convida-nos dizendo: busca desse modo aquela paz do Senhor, paz que excede o entendimento, por nascida e cultivada portas adentro do espírito, no campo da consciência e do santuário do coração. Que paz é essa do Senhor, que é essa que, se não viver em plenitude os mandamentos do Senhor, né? Como ele diz, nascida e cultivada as portas adentro do espírito, do campo da consciência, que foi o que a Juliette falou agora há pouco, né? Então, e onde está escrito as leis de Deus mesmo? Na consciência. Em outras palavras, a gente pode entender essa verdadeira paz, a paz real, aquela que estamos em plena harmonia com a nossa consciência e, por sua vez, com as leis divinas, né? E o que é estar em plena harmonia com a nossa consciência, se não vivermos integralmente conforme ela nos indica, né? Que são as leis divinas. A nossa consciência, a gente pode brincar que é como se fosse um GPS que, através das rotas, das estradas das leis divinas, nos aponta justamente para o nosso Pai, né? E onde mais nós podemos encontrar a verdadeira paz, se não na comunhão com a fonte da paz, né? A paz por excelência, que é Deus, nosso Pai, né? Essa comunhão com Deus ou melhor dizendo assim, o que é essa comunhão com Deus se não é te viver tal como Ele nos manda, né? Segundo as suas leis. É tal qual nós fomos criados em essência. Já que nos é dito no livro de Gênesis, né, que nós somos criados à imagem e semelhança dele, então nada mais justo que nosso DNA tenha essa sementinha de sede perfeitos como perfeitos é vosso Pai Celestial, né? Daí a gente entende que, quando Paulo faz referência ao profeta Isaías nesse versículo que a gente está estudando,
que ele fala e não conheceram o caminho da paz, ele está destacando que no nosso estado de ignorância espiritual, nós ou ainda não compreendemos ou ainda não vivenciamos plenamente as leis divinas, o que acaba gerando em nós esse desequilíbrio interno, né? Que, claro, como a Juliette falou, pode se manifestar externamente, porque só faz guerra exterior quem está em guerra consigo mesmo, claro, com certeza. Mas a fonte, a causa sempre é dentro, né? Gerando esse desequilíbrio interno, por a gente não estar agindo de acordo com a nossa consciência, né? Que é manifestado para nós como essa ausência de paz, né? Então foi isso que eu pensei acerca desse versículo, né? Entendendo como que a paz deve ser bem entendida, né, amigos? Legal, André, muito bom. Notável essa explicação, né, tão breve e tão profunda de Emmanuel, chamando de sono enfermiço da alma, né? Como o espírito dormita, né? O espírito ainda não desperto acaba manifestando exatamente o oposto de tudo aquilo que ele está falando, que seria a paz do Cristo, a paz que ele oferece já adianta, que não é essa paz do mundo, né? Essa paz que a gente busca com uma ansiedade tão grande, acreditando que quando as coisas estiverem conosco, quando nós chegarmos até elas, é que de fato nós estaremos nessa condição, né? Ou aquela paz... deixa de procurar paz externamente, como a gente falou, né? A gente entende que a paz tem que vir dentro, né? É uma comunhão interna, não é? Porque tem gente que associa a paz a conquistar a paz. Ah, não, vou lá comprar um carro novo, vou lá fazer tal coisa, né? É muito mais uma questão interna, né? De consciencial, de estarmos em plena harmonia com nossa própria consciência do que qualquer outra coisa, né? Inclusive, a falta de paz é a gente deitar a cabeça no travesseiro e ficar com aquela consciência pesada, né? Esse é o oposto do estado de paz, né? A consciência pesada, a consciência nos chamando, né? Para aquilo que já sabe e a gente não fez ou não faz, né? Enfim. E essas características, né? Por isso que eu quis voltar aos versos anteriores, para que a gente sinta, é importante, eu estava comentando com a Juliette antes, né? E a forma como Paulo está explanando aqui o Evangelho em Romanos, da mesma forma, fizeram os antigos profetas, fez João Batista, fez o próprio Jesus. Primeiro eles apresentam para a gente o que ir na contramão de tudo isso causa para a gente. O tamanho do abismo pelo qual nós nos enfiamos. E aí vem a mão amorosa, vem a mão acolhedora nos dizer, mas tem um jeito, tem um caminho, vem comigo, né? E está realmente, como comentando também aqui com a Juliette, muito conectado ainda a falsa ideia que nós temos de que alguém ou algo deve vir em meu socorro e meio que assim, na contramão dessa minha vontade, me tirar desse lugar. E nós sabemos que em todas as coisas, Jesus foi muito claro ao dizer que seria dado a cada um segundo as nossas obras, no sentido realmente de estímulo, sai desse lugar, né? A tua fé te curou, no sentido de que há de se ter um posicionamento, entendendo aquela fé como aquela fidelidade, a busca de uma comunhão, uma constância numa escolha por esta referência que é a lei divina, né? E a ausência de tudo isso, gente, deveria nos preocupar por demais. Olha onde nós nos colocamos, de que maneira aquilo que está ao nosso redor se organiza ou se desorganiza quando eu estou na contramão disso. Olha lá, boca, a forma pela qual nós nos comunicamos desse mundo, cheia de maldição, cheia de azedume. Sabe aquela coisa? A gente é reclamão por natureza, né? A gente sabe disso, é um reclamão por natureza. Tá calor porque tá calor, tá frio porque tá frio, começou a chover porque choveu. A gente reclama de tudo, absolutamente tudo, né? As coisas não vão do jeito que a gente quer, a hora que a gente quer, da maneira como nós projetamos, já é motivo. E a gente percebe o quanto, né? Quando já tem um pouquinho de despertamento para perceber isso, o quanto nós somos visitados diariamente pela misericórdia divina. Nos mínimos detalhes da nossa vida, se a gente tiver um pouquinho de sensibilidade, um pouquinho de percepção, que é o que geral nos falta, nós perceberemos isso. Aí eu vou para os pés, né? Saio da boca, vou para os pés. Movimento. Para onde eu me direciono? O que acontece com os nossos pés quando transviados
ou extraviados, como vimos em estudos anteriores das leis divinas. São velozes, mas para quê? Para derramar sangue. Olha a consequência da consciência transviada de Deus. É a velha história de Abel e Caim, né? Nós repetimos a mentalidade de Caim na relação com o outro. E as guerras fratricidas, que até hoje estão aí por toda parte, por isso que eu falo, uma comunidade fora da terra viesse nos visitar, encontraria nessa sequência dos versos de Romanos muito da nossa história milenar. Nós não estamos falando aqui de nós aqui no século 21, e se olhássemos para a história nos 20 séculos anteriores, seria diferente? Não. O que acontece conosco é, de certa forma, nós sofisticamos o meio de fazer isso, mas continuamos exaltando pela nossa boca maldição e azedume, derramando o sangue dos nossos irmãos com os nossos pés velozes e o caminho de destruição e de desgraça por onde passamos, sem lançar as boas sementes do Evangelho do Cristo. Quando eu falo do Evangelho do Cristo, gente, eu estou falando de uma forma a mais ampla possível, para compreender que não é uma questão de ser ou não um adepto de uma doutrina, pertencer ou não a algum segmento religioso, ser ou não de uma determinada denominação, é a mentalidade. De que forma a mentalidade se posiciona no mundo, de que maneira eu me relaciono com o outro e com o sagrado, com Deus. Porque se eu não me alimento na minha relação com o sagrado, o que eu posso ofertar para o outro? E o que eu estou construindo na minha mente? Então, assim, acho que é muito importante que a gente faça a reflexão, não só olhando assim, porque a paz que eu preciso está lá, como algo tão distante, tão deslocado da gente. Eu tenho que olhar as consequências. Sem ela, como ficamos? Aí nós assustamos quando vemos a sequência que vai culminar com desconheceram o caminho da paz. Aqui eu estou olhando para a tradução da Bíblia de Jerusalém, né? A que eu li antes, João Ferreira de Almeida, não conheceram o caminho da paz. Eu lanço aqui para a Juliette e para o André na sequência de pensar um pouco sobre essa questão aqui, que é o foco do nosso estudo de hoje, Romanos 3, verso 17, e não conheceram o caminho da paz. Eu entendo conhecimento aqui como uma junção de informação com a experiência. Quer dizer, primeiro eu sou, de certa forma, despertado através do ensino, alguém me diz a respeito disto, e depois eu tenho alguma situação pela qual eu vou lidar no contato, na relação, no fazer as coisas, e aquilo vai fixar ou não em mim. Agora, quando a afirmativa é não conheceram o caminho da paz, o que está nos faltando? Será que é informação? Será que é experiência? Será que é a junção das duas coisas? Juliette, quero te ouvir. Emerson, concordo. Eu concordo que venha todo o nosso conhecimento, seja da paz, mas no momento da discussão da paz, eu entendo que ele vem. Até primeiro você recebe a informação e depois você nutre o conhecimento. Mas a vivência da paz ao longo dos séculos vem sendo muito difícil, porque o homem ele se desenvolve esquecendo dessa conexão. Ao longo dos séculos, essa busca pelo retorno a Deus vem sendo feita das formas mais perdidas possíveis, não é? Não sei se vocês concordam comigo, mas ou através obrigando o seu irmão a ser como você, ou estabelecendo um padrão de o que Deus quer, ou seja, o ser humano ele sempre trouxe Deus para a visão dele. E, a partir daí, ele busca a paz pela visão dele. Ele não entende, ele não vem buscando a paz, nós não viemos buscando a paz
através de uma união com os nossos irmãos. Então, ao longo dos séculos, a gente criticou irmãos de outra nacionalidade, irmãos de outra etnia, irmãos de outros países, irmãos de outras cores, de outras opções religiosas ou sexuais, enfim. E vamos criar outras formas, com certeza, não acabou ainda, né? Evoluímos no sentido de leis civis que permitam que nós nos calemos, ou seja, as leis servem para quê? Para criar a paz. Isso vem desde a Pax Romana, né? Você faz um acordo ali social para que a paz seja mantida, ou seja, você não fala sobre mim, eu não falo sobre você e ficamos em paz. Agora, aqui dentro e aqui dentro, tá como? A paz efetiva, que é essa paz que Paulo se refere, é a paz em que você não precisa, você não vai sentir repulsa pelo seu irmão, você vai se solidarizar com a necessidade dele, com a situação dele. Você não vai mais julgá-lo por absolutamente nada, e dessa paz a gente está muito longe ainda. Infelizmente, caminhando, estamos aqui. Mas estamos muito longe ainda. Fazemos acordos sociais para manter a paz, e é isso que nós ainda sabemos fazer, já conseguimos fazer. Melhoramos os acordos ao longo dos séculos? Melhoramos. Mas ainda estamos muito longe do grande acordo que Deus tem conosco. E, amigos, a paz, para mim, é a certeza de que Ele existe, de que Ele está na nossa vida, de que Ele habita entre nós. Eu acho que essa certeza é que nos dá paz. Não é a paz de você saber que você tem... minha Bíblia está lá aberta, lá naquele negocinho assim que usam, né? Bota lá enfeitando. Está aberta, está lá no Salmo 23, está aberta lá. Ou 91, né? Está lá aberta. Mas eu vou à missa, eu vou ao culto, eu faço doação, eu estou em paz comigo mesma. Eu dei esmola, eu dei as roupas ao pessoal, eu fiz doação para o suco, eu estou em paz comigo mesmo. Não está, não. É a paz que o André falou, como o Emmanuel disse, é a paz dos glutões, é a paz de quem busca alguma coisa para si, para os seus, e aí quando ele consegue, está em paz. Mas isso não é paz, não é a paz de ter Jesus dentro de você, de saber que você mora, que Ele está em você e você está nele, que você não precisa de mais nada, efetivamente. Não precisa de mais nada, porque Ele vai te dar tudo. Ele vai te sustentar na dor, na correria, na preocupação, na perda, no tudo Ele está te sustentando, e essa certeza que te dá paz. É que te faz amanhecer o dia, botar a cabeça no travesseiro e dormir. Não ter ansiedade de, meu Deus, o que eu vou comer? Eu preciso fazer isso amanhã de qualquer maneira, porque senão nada, gente. Senão vai ser resolvido, porque ele vai resolver. Você vai fazer um movimento e ele vai te abençoar e vai fazer. E é isso que é paz. Para mim, eu acho que nós só teremos paz no mundo, a paz que Jesus falava era essa. A paz dele na cruz, né? André, essa relação entre informação e a experiência, a vivência, como diz a Juliette, né? De que forma a gente posiciona nisso e por que então nós não conhecemos esse caminho da paz? Bom, vocês falando, eu lembrei tô hoje muita referência do Livro dos Espíritos, né? Até abri aqui. Naquele trecho sobre as leis morais, né? Que ele fala do conhecimento da lei natural. Na questão 619, ele pergunta: a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem a sua lei? E os Espíritos respondem: todos podem conhecê-la, mas nem todas compreendem.
Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. E até Kardec faz um comentário, enfim, até depois tem aquele trecho interessante, né, que os espíritos perguntam, como eu já citei, né, onde está escrito as leis divinas, está na consciência. Aí o Kardec pergunta, né, visto que o homem traz na sua consciência a lei de Deus, qual a necessidade de ser revelado? Porque tem as revelações, né? E os espíritos respondem, ele a esquecera e a desprezara. Tem os dois, esquecer e desprezar. Quis então Deus que lhe fosse lembrada. Então a gente tem esses vários movimentos externos para a gente entrar em contato com a nossa consciência. Mas eu concordo com a Juliette no sentido de esse conhecer aqui é mais do que o saber, né? Dos puros raciocínios. Certamente, com certeza. Porque o simples conhecer não é o suficiente, né? Muitas pessoas podem conhecer toda a codificação espírita, conhecer toda a Bíblia, mas não por isso atingir o efeito desejado, a consolação, a paz, né? Enfim. Porque a paz está na vivência. Inclusive, conhecimento sem prática cria um grande abismo que vai gerar uma grande culpa. Até é pior, vamos dizer assim, né? Esse caminho da paz, através de se conhecer, é conhecer e praticar essas leis divinas, né? Colocar em prática tudo que a gente sabe. Como a Juliette bem falou, a nossa paz ainda é muito egóica. Eu quero a paz para mim, para os meus. Se o outro tá, que se dane, né? Que se o outro não está em paz, né? E a gente entende que aos poucos, né? Primeiro é uma manifestação interna. Cada um tem que conquistar a paz interna para manifestar a paz externa exteriormente, né? Inclusive, Jesus vai falando sobre isso, me veio agora essa intuição, né? Falar isso, né? Primeiro tem a bem-aventurados os pacíficos, né? E posteriormente vai vir os pacificadores, que já conseguem imprimir, não só não responder com a paz, né? Responder uma ofensa, por exemplo, ser pacífico, mas imprimir a paz no seu ambiente, ele exala a paz, já sai pelas suas entranhas, né? Também a paz que já tem dentro de si, essa paz exterior, né? De estar em comunhão com Deus. Nada mais é do que isso. Não é ociosidade, né, como muitos pensam. Pelo contrário, Jesus não descansou nenhum dia desde o seu começo do ministério, né? E ele tinha paz consigo mesmo, né? Porque ele estava em comunhão total com o Pai, com a sua vivência, né? Ele sabia que o alimento que alimentava o seu espírito era fazer a vontade do Pai. Isso que gera a nossa paz, né? Se a gente for pensar, é a paz do dever cumprido. Eu acho que a gente até consegue sentir um pouquinho já dessa paz quando a gente estiver no trabalho social, por exemplo, e a gente volta cansado, mas aquela sensação de dever cumprido, sabe? Aquela, já é uma pontinha de paz, a gente sente aquele paz de, nossa, hoje eu fiz meu melhor, eu consegui ajudar meu próximo, tal. Eu acho que já é um levantarzinho do véuzinho, assim, no começo, na pontinha do véu, dessa paz, né, que esses espíritos superiores já conseguem sentir. As outras pazes, né, paz, né, que a gente sente no mundo, são puramente ilusórias, né? Tem uma data de validade, tem enfim, ou entra numa negação também, né? De finge que não está acontecendo nada de errado, enfim, né? Mas a verdadeira paz é essa, da plena comunhão com a consciência, consequentemente com a lei de Deus, né? Que é através não só do conhecimento, mas como diria Alcione no livro Renúncia, né? É o conhecer, meditar, sentir e viver, né? O viver que gera esse caminho da paz. O primeiro degrau é só o primeiro degrau. O meditar é o segundo degrau. O sentir é o terceiro, mas o viver que é o que gera, né, esse estado que nada, a gente pode traduzir esse caminho da paz como esse estado de reino dos céus dentro de nós. A gente vive em plena harmonia com Deus, com os céus, né? Opa, já tô. Esse é o verdadeiro estado de paz que todos nós devemos alcançar, né? Eu lembrei muito do nosso Réveillon aqui na matéria, né? Que é de, vamos vestir branco, todo mundo desejando paz. Mas a gente não faz muito por onde, né? Se a gente for pensar. Mesmo no dia 1º de janeiro, já começa já. Olha só, sabe, Emerson, sabe o que a Juliette fez tal? Já começa a ter uma picuinha, tipo assim. Eu mesmo, no meu ambiente, do meu lar, já começo a promover uma guerra mesmo, sabe? Então, assim,
Que paz é essa que eu tô querendo imprimir? Fulano comeu demais. Fulano estourou fogos demais. Fulano dormiu. Não virou meia-noite. Dormiu. Sem falar naquelas famílias que vestem tudo branco, mas começam a brigar entre si. Nossa, tem umas famílias aqui que o pessoal briga no Réveillon, né? Que paz é essa, né? É a consequência, né? A boca cheia de maldição e amargura, que fala Paulo. É pesado de ouvir, mas é real, né? É presente. Essa associação, né? A boca, por onde a gente se alimenta, né? Que é a nutrição, como ele faz, ele usando a boca, e antes ele usa a garganta, né? Então ele usa todo o aparelho da fala e do alimento, né? O poder que esse nosso aparelho tem. E os pés, o movimento associado ao caminho, né? É muito Paulo, né? Muito bom. Só um ponto que eu acho muito interessante aqui a gente pegar, aprendendo com as palavras, né? Que no verso anterior, o verso 16, Paulo fala sobre a destruição e desgraça em seus caminhos. O caminho da paz e o caminho da destruição. Como conciliar, né? Como conciliar. E caminhos, quer dizer, é plural, adverso, uma diversidade de caminhos. Agora, quando chega no que a gente desconhece, não está mais no plural. E desconheceram o caminho da paz. Porque é próprio. O caminho. Eu conheço uma pessoa que dizia que era o caminho, a verdade e a vida, inclusive. Será que é desse que Paulo está querendo falar aqui? Talvez seja um caminho possível, não sei. Talvez esse daí tenha alguma solução para a gente. Ele que esteve nos caminhos de Damasco encontrou o caminho, né? O caminho. E o caminho é nosso. Eu entendo que... E é único, não tem outro. Quando ele bota no singular ali, é porque é individual. Esse movimento é seu. Como eu estava comentando com o Emerson antes, ele estará sempre conosco, ele está o tempo todo, ele está ao nosso lado, ele carrega a gente no colo, faz tudo. Mas ele não vai dizer para você, olha, é aqui, a porta é aqui, vai aqui, não vai ali. Peraí, deixa eu te guiar, aí segura os nossos ombros, os nossos pés e faz aquele... Não, ele não faz isso. Porque senão ele não nos daria livre-arbítrio, ele era marionete, ele ficava lá brincando com os nossos cordões. Agora, ele ensina, ele mostra, ele mandou Jesus, gente, para mostrar para a gente. Cara... Ô, Juliette, eu entendo que esse caminho também é porque só existe um, né? Só existe um. E aqui a gente não tá falando então, para a gente errar... Precisa ser cristão, precisa ser de religião tal. Não é isso. É viver a lei de Deus, que é única. Não pertence a uma religião, né? Então, o caminho da paz... E que, como Paulo mostra, está lá atrás. Os profetas, que quando ele fala lei, ele está citando, né, os profetas e as escrituras, que já falavam disso, já falavam, olha, vocês estão desviados do caminho. Vocês estão errados. É aqui, é para cá. Vocês estão para lá. Tá aqui, bandeirinha. A gente não quer seguir o caminho, quer voltar para o Egito, Juliette, é isso. Mas é a volta para o Egito. A escravidão é mais confortável. Lá tinha carne para comer, tinha carne. Você estava confortável, você não tinha liberdade. O caminho para a terra prometida é longo demais. Mas o caminho da paz não é fácil. Porque você tem que se encontrar dentro de você e descobrir, principalmente, que você não é pacífico e muito menos pacificador. Que você ainda é capaz de virar para o seu vizinho e dizer tudo que você tem vontade de dizer, mesmo sabendo que, por mais certo, entre aspas, que você possa estar, ele é seu irmão. Então, isso tudo mora dentro de você. Que para você defender um filho, defender o seu cachorro, você mata um irmão. Então, você está muito longe de ser um pacificador. Que dentro de uma briga política agora, como você vê,
Quantos de nós que conhecem Paulo, conhecem o caminho, a verdade e a vida, estão envolvidos em brigas políticas, gritando? Quantos de nós? Ou se a gente ainda consegue se travar, mas tem vontade. Tem vontade, se indigna. Por quê? Porque o caminho, a paz dentro de nós está muito longe. O nosso caminho da paz não é fácil de ser encontrado. É uma luta conosco, uma briga conosco. E isso não é fácil. Não é fácil. São muitas e muitas e muitas encarnações que a gente vai ter que segurar a língua, segurar a cabeça, segurar tudo. Eu me lembrei de Gandhi apanhando do soldado para chegar ao nível daquele. Para chegar ali, apanhar. Não é fácil, né? Chegar a Jesus, eu não digo nem Jesus, eu paro em Gandhi, porque Jesus é outro patamar. Mas ali chegar ao ponto, né, de apanhar por nada, só porque ele era Gandhi, só porque ele andava vestido daquele jeito, porque ele era hindu e o outro não era. E ainda portava uma cruz no pescoço. Aquela paz ali, a gente apanharia calado ali? Não, eu não apanharia, com certeza. Eu respondo por mim. Ele podia me bater, mas ele, calada, com certeza, não ia ficar, porque eu não ia ter força, mas calada, eu não ia ficar. Então, eu sei o quão longe eu estou, e eu assisto, eu estou numa cidade muito pequena, né? O Emerson deve ter essa experiência também. Então, nessa época de política, então, gente, eu escuto cada coisa no meio da rua de pessoas que eu fico assim, meu Deus, gente, jura que é essa pessoa que está falando isso? Né? Por quê? Porque a paz dela, aquele velhinho sereno, aquela mulher serena que você vê, não tem nada de serenidade ali. Está muito longe, porque isso é muito lá dentro da gente. Muito lá dentro da gente. E não é fácil. Juliette, versículo 16. Nos seus caminhos, a destruição e miséria, né? Somos nós, né? Como a gente quer estar no caminho da paz e da miséria e da destruição ao mesmo tempo? Como é possível? Não é possível. É uma estrada ou outra, não tem. Vou estar um pezinho aqui na destruição, na miséria, outra na paz, né? Não tem jeito. Hoje a gente está caminhando num sentido ou no outro, são sentidos opostos, né? Não são nem perto, não são nem cidades próximas. A cidade de paz, a cidade de miséria e destruição não são perto, são opostas. Uma é de um lado, outra do outro, né? Então a gente tem que se decidir. A gente quer pegar a estrada da destruição, da miséria que ele fala no 16, ou da paz? Que é o que a gente ainda está um pouco distante. E ainda falta de nós um pouco de vontade, né? Como dizem os espíritos mais para frente do livro dos espíritos, poucos de nós queremos essa paz, né? A gente gosta de responder, a gente gosta de se vingar, dá aquele gostinho, né? Falar mal da Juliette, nós dá um gostinho gostoso, ela fala mal, fofocar, assim. Então a gente gosta de nossas relações íntimas, criar uma pequena guerra, né? De ser oposto à paz. Nossa, Emerson, você viu o que a Juliette fez, Emerson, tal coisa. Nossa. André, a gente gosta de ter razão. Exato. Razão nas nossas crenças, razão nas crenças dos outros. A gente gosta de defender o espiritismo, e aí defendendo o espiritismo, ou o irmão que defende o catolicismo, defende o candomblé, seja lá o que for, defende como se Jesus tivesse defendido. Jesus não defendeu o Pai daquela maneira. E a gente defende, e ofende o irmão para defender o espiritismo. Qual é a lógica disso? E aí a gente termina aquela discussão e vai resmungando. Sai dali resmungando, chega em casa, se bobear ainda sobra quem está em casa que te pergunta, aconteceu alguma coisa? Ah, pronto. Não é? Não é assim? É fato, Juliette. E assim, eu gosto muito da Carta aos Romanos, exatamente por nos apresentar a natureza humana como ela é. Não tem floreio ali. E o testemunho de Paulo é um testemunho muito válido, porque ele viveu isso na intensidade que deve ser vivida. Ele foi de um extremo ao outro. Homem extremamente apaixonado pela lei, e essa paixão era legítima, era vital, era vigorosa, era real,
o amor que ele tinha pela lei, mas era um amor desvirtuado, que virou fanatismo. E com Cristo há um reposicionamento. Aquela paixão, aquela impetuosidade, né, aquela energia de Paulo está ali presente. Mas ela está o quê? Ela está pacificada com Cristo. O que faz com aquele mesmo Paulo colérico, doutor da lei, poder sofrer a ofensa, poder sofrer a afronta, a chicotada, a pedrada, e ainda assim da boca dele não tem mais amargura, não tem mais maldição, tem boa nova, tem evangelho, tem Cristo. Acho que tem muito para aprender em tudo isso, né? Muito para aprender em tudo isso, para que a gente não jogue nas costas do temperamento, da circunstância, da defesa da minha honra, né? Os porquês da gente ainda dar vazão. Esse primitivismo está tão presente na gente. Então, essa sinceridade, Paulo, o expor o evangelho na carta aos Romanos, de acordo com o que é, não o que nós gostaríamos que fosse, do que é a natureza humana, é que de fato abre esse clarão do evangelho para nos dizer, ó, tem sido assim, mas vai ser diferente, vem comigo. Então, essa mensagem... Emerson, é interessante, lembrando do Paulo Estevão, né, que você falou do Saulo, né, que Saulo almejava ter essa paz que os cristãos tinham. É uma coisa que ele não entendia. Peraí, eu tenho tudo, eu tenho riqueza, tenho poder, eu tenho Abigail, eu tenho cargo sinédrio, tenho tudo que, a fama, a beleza, tudo que um ser humano almeja como sucesso. E ele vê aqueles cristãos e não... Como eles conseguem ter paz e eu não consigo, né? Ele está nesse embate. E a gente vê que um dos caminhos que levaram ele a esse encontro com Jesus em Damasco foi justamente esse entender que, opa, eu não estou em paz, né? A paz não está nesse caminho que eu estou seguindo aqui. Eu tenho que mudar de caminho, né? Então, como diria os mais jovens, ele ficou bolado com Estevão por causa disso, né? Ou como diria o filho pródigo, né? Ele caiu em si, né? É isso aí. Não, mas o grande susto dele com Estevão era esse. Ele, como? Como ele age assim? Como ele não se revolta comigo? Porque tudo que ele queria era que ele voasse no pescoço dele, criasse ali um problemão, discutisse, batesse boca, tudo é isso. Que eram os que os fariseus esperavam de Jesus. E Jesus até discutia, porque Jesus era judeu, todo judeu discutia, né? Porque era ali as discussões sobre a lei. Mas Jesus não perdia a têmpera. Jesus, até para chamar eles de hipócritas, chamava ali, ó, tranquilo. E eles querendo que Jesus jogasse pedra neles, xingasse eles. Não, Jesus era... Porque ele estava em paz. Ele tinha paz dentro dele. A paz de Deus, do Pai. Então, ele não tinha por que agredir. E Saulo, né, realmente, era... Hoje, esse Paulo aqui, da carta aos Romanos, é quase que a gente nem enxerga, não acha ali, né, um Saulo. Ele está falando dele, né, Juliette? Ele está falando dele. Perfeito, né? Esse são os pés velozes Perfeito. Para derramar sangue, foi ele como Saulo, nos seus caminhos à destruição, ele perseguindo, né? Ele desconhecia esse caminho da paz. Então, quer dizer, ele está escrevendo porque ele experienciou isso, não é por causa que ele leu. Eu li o livro do Augusto Cury, que é a paz e tal coisa. Não é isso. Ele vivenciou isso, né? André, você é demais. Muito bom, né? É assim, né? É interessante já estar chegando na reta final aqui do nosso estudo e como passa rápido, né? O nosso assunto é bom. Né? É uma pena, né? Sim. A gente pega, de um lado, tem, como já foi mencionado aqui, André Juliette, uma bem-aventurança, né? Bem-aventurados os brandos, os pacíficos. Depois, mais adiante, realmente, os pacificadores serão chamados filhos de Deus, é tudo aquilo que nós queremos, né? E do outro lado, nós temos o mesmo mestre dizer assim, olha, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. E aí a gente fica pensando o quê? Que não é um salto de um lado para o outro e mudou tudo. Há um confronto, há um trabalhar dentro da gente que é doloroso,
para eu sair da condição lá da maldição, do azedume, do derramar sangue, do não conhecer o caminho, de optar pelos meus caminhos, da rebelião, da desobediência, para chegar nessa pacificação, eu tenho que passar pela espada. Eu queria que vocês aí mencionassem para a gente já, pensando no fecho dessa mensagem, fizessem em conjunto essa reflexão com a gente, nesse sentido, de um lado, a paz, que é a paz do Cristo, que nos oferta, e do outro lado, o fato de termos que enfrentar essa espada. As espadas são as nossas ferramentas, né, que a gente, infelizmente, ainda usa de maneira errada. Né? Agora, eu ainda acho que enquanto a gente embanhar as espadas, mesmo as espadas, sabendo que Jesus nos trouxe as espadas, porque era essa a intenção, mas eu acho que enquanto a gente embanhar essas espadas, não alcançaremos, não. Como nós falamos antes, é um caminho muito tortuoso e muito difícil. E não é através de brigas, de guerras, não, é individual, até para conseguirmos fazer a transição em paz. Porque não conseguiremos chegar lá enquanto estivermos pensando como guerreiros. Que não somos guerreiros. Não somos. Né? Somos pacificadores. Como Cristo foi pacificador. E se ele é nosso modelo e guia, caminhemos, né? O nosso caminho tem que ser o caminho da paz, é o caminho de Jesus. André? Opa, a gente começa a entender, né, que para a gente sair desse movimento que a gente está saindo aqui da destruição, da derramamento de sangue, né, há alguns combates que a gente precisa fazer. Como bem disse a Juliette, não são combates externos, né, combates internos. O próprio Paulo combateu o bom combate, né? Ele entendeu que essa espada que é dito, é o próprio Evangelho de Jesus, né? Que vem trabalhar dentro de nós, né? Aquilo que é bom, aquilo que é ruim, né? Aquilo que precisa ser tirado ou não, né? Enfim. E a gente entra, de fato, nesse conflito, nessa guerra interna. E isso foi o que Saulo conseguiu vivenciar, né? Porque até então ele queria dobrar os outros. A guerra dele era externa. Virando Paulo, ele entende com Jesus que a guerra é interna. O combate é íntimo. A espada não é para usar externamente, é para usar dentro de nós, né? Aí para tem até aquela viver. mensagem, é que tá acabando aqui, mas tem aquela mensagem de Emmanuel que a cruz é a espada fincada no solo, né? Não é mais a cruz para o outro, é a cruz no solo de nós mesmos. Desculpa, Juliette, você tinha falado? Não, eu só fiz uma observação. Pode continuar. Não, pode falar. Então, que a espada, quando você falou do movimento interno da espada, a espada é para ser vivido, o evangelho é para ser vivido, não é só para dentro de nós, mas para a gente viver. E mostra que não é uma coisa fácil, né? A espada acaba ferindo. O evangelho, quando é bem vivido assim, é um caminho que é complicado, nós precisamos entrar na renúncia, né? A espada tem essa questão, né? Enfim. Mas a gente deixa de usar. A espada machuca. Né? Machuca, exato. Enfim. É isso aí, gente. Chegando aqui, deixando boa noite também, Vanilde Zenaro Rufato, bem-vinda, gratidão pela presença. Dirceu Meado com a gente também, deixando o seu boa noite. Todos aqueles que nos acompanham, não quiseram se manifestar nesse momento, ainda assim, recebam o nosso sentido aí de gratidão por ter acompanhado conosco essa reflexão na noite de hoje, olhando para o texto de Romanos, capítulo 3, verso 17. E não conheceram o caminho da paz. Fica aí para vocês, então, a dica da reflexão em torno desse capítulo 3 da Carta aos Romanos, que temos explanado lá na nossa série Romanos Verso a Verso, na página do Facebook, canal do YouTube, digita lá NEP de Jesus e acompanhe os nossos trabalhos. Palavras finais, Juliette. Gratidão pela tua presença. Queridos,
sempre muito bom estar com vocês. Obrigada, Emerson, pelo convite de sempre, viu? Andrezinho, estar com você é sempre um prazer, né, Andrezinho? A gente está junto sempre. Eu e a Juliette estamos fazendo um estudo de cânticos nas quintas-feiras, está muito gostoso, é muito bom. Emerson, como está gostoso de fazer. Pena que aparece você não você consegue também, assistir. amigos, Emerson. A gente está falando do amor, eu e a Juliette estamos nessa parceria de quintas-feiras, né, no estudo do Antigo Testamento, é um prazer. Tenho um prazer estar com você, Emerson, como sempre, muito conhecendo. Eu aprendo demais com vocês, né? Aprendo muito com vocês também. Romanos é um livro ainda, infelizmente, ainda é muito desconhecido no movimento espírita. Então, cada versículo que é estudado aqui, o que a gente se propõe a estudar, primeiro eu tenho que aprender para mim mesmo, depois para tentar passar um pouco que eu consegui aprender, né? Eu aprendo muito com vocês falando, né? Muito bacana isso. E é uma carta muito humana, né? Que a gente vê a gente, né? Eu sou esse que não conhece o caminho da paz, né? Enfim. Obrigado, amigos. Muito bom, André, Juliette, estarem aqui com a gente. Mais uma vez, reiteramos aqui o pedido de paz, sabedoria, que tenhamos um olhar de gratidão diante da vida para aprender sempre. É o que nós precisamos, tendo Jesus como nosso mestre e a nossa referência. Jesus conosco hoje e sempre, gente. Deus nos abençoe. Até a próxima. Até breve.